Alô, Fernando Belchior mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina, continuando a série de vídeos voltados para gestão, uma parceria desenvolvida entre a Placas do Brasil, a mais moderna empresa de produção de placas de MDF do nosso país, e nós da Fernando Belchior Marcenaria Fina. Bem, pessoal, a gente tem tratado assuntos de gestão e a gente tem que falar de um assunto importantíssimo que é o processo de vendas, tá? Então, pode ser que você já esteja executando esse processo, né, bonitinho, tudo funcionando, mas, né, caso não esteja, e caso você queira saber quais são as etapas, como cuidar de cada um, a gente está aqui para apresentar para você, tá? Então, vamos lá. O processo de vendas é um processo que tem 7 etapas, por incrível que pareça, tá? Então, a gente vai falar primeiro quais são todas elas e depois vamos detalhar cada uma das etapas para você ver se você as está executando e está executando com os objetivos corretos. Então, do que consiste uma venda? Bem, você tem, primeiro, levantamento dos leads. Já já nós vamos dizer o que é isso, né? A prospecção. Depois você tem a preparação, depois você tem o contato, a qualificação, a apresentação, a negociação e remoção ou tratamento de objeções, o fechamento e o pós-venda, né? Nossa, para vender precisa tudo isso? Bem, não sei se você está executando, mas num processo de venda, normalmente, tudo isso acontece e agora a gente vai detalhar cada uma delas, né? Primeiro, né, a prospecção. Prospecção é a busca por seus clientes potenciais, né? Então, quem é que eventualmente ou potencialmente pode comprar o teu produto? Então, prospectar é fazer isso, é descobrir quem é que pode comprar o teu produto, tá certo? Muito bem. Aí você descobriu quem são esses caras, aí você tem que fazer uma preparação, né? Como é que vai ser essa preparação? Bem, como é que você vai abordar esses teus potenciais clientes? O que você vai falar, sobre o que você vai falar, né? Como é que vai ser esse contato, né? Então, depois que você descobre quem são os teus potenciais clientes, né, você se prepara para fazer o primeiro contato, né? Aí vem efetivamente esse primeiro contato, né, que seria a terceira etapa do processo. Como é que você vai fazer isso? Você vai mandar um e-mail, você vai usar as mídias sociais, você vai contatar pessoalmente o teu cliente, o teu potencial cliente, né? E usar uma das formas não exclui as outras, né? Pode ser que você tenha uma estratégia combinada de enviar e-mail, usar a mídia social, fazer visita, tá? Combinar tudo isso para chegar a esse potencial cliente. Muito bem, feito isso, você vai descobrir se esse lead, né, lead é o nome que se dá a um potencial cliente, se ele efetivamente é um cliente que vai comprar de você. Ou seja, se aquele esforço que você vai fazer, né, de depois do contato, né, quando você vai apresentar produto, discutir projeto, ou o que seja, se ele efetivamente vai acontecer com aquela pessoa contatada. Por quê? Porque pode ser que essa pessoa não tenha o poder de decisão, pode ser que essa pessoa precise do produto, mas não naquele momento, tá certo? Então, pode ser também que a pessoa queira o seu produto, mas ela eventualmente não tem os recursos para comprar o teu produto, tá certo? Então, nessa quarta etapa, a etapa de qualificação, o que você faz é filtrar se você deve continuar com o processo de venda, tá? Pode acontecer de você ter um contato e tal, né, e parecer que ali existe uma potencial venda, mas você descobrir que isso não vai acontecer e aí não faz sentido você continuar gastando recurso numa venda que não vai se tornar realidade, né? Muito bem, então você passou por essas 4 etapas, até aqui tudo bem, aí você vai apresentar efetivamente o teu produto para o cliente, né? No nosso caso de marcenaria, né, e se você trabalha na área de marcenaria de chapa, né, marcenaria em MDF, em compensado, voltada principalmente para a produção de armários, gabinetes
home theaters, né, coisas do gênero, né, muitas vezes você vai fazer um projeto personalizado, tá certo? Então, nesta hora da apresentação, você vai dizer, né, como é o teu tipo de produto e tal, fazer aquele contato mais detalhado com o cliente e recolher os elementos para que você possa apresentar uma proposta, tá? Muito bem. Então, resolvida essa etapa da apresentação, a gente vem para a etapa de tratamento de objeções e negociação. Muito bem. Pode ser que, em relação à tua proposta, o cliente tenha objeções. E você precisa desenvolver uma estratégia, você precisa aprender a perceber quais são essas objeções e, se você tiver respostas para elas, apresentá-las, né? Convencer o cliente de que aquilo que ele acha que é um problema não necessariamente é e que existe uma solução, tá certo? E aí, uma das objeções que pode se apresentar com frequência é a questão do preço, tá certo? A questão do preço pode ser um problema que aconteceu, por quê? Porque você identificou uma necessidade para o cliente, mas a necessidade dele é diferente, é outra. Ou então, o orçamento, ele quer uma solução, mas o orçamento que ele destinou para aquela solução é inferior ao que você imaginou como disponível. E daí a necessidade de você negociar, certo? Mas o objetivo, né, se você percebe que existe viabilidade, o objetivo é não perder a venda, né? A única, bem, existem algumas coisas que podem dizer que aquela venda tem que ser perdida, efetivamente. Por exemplo, se o que o cliente está disposto a pagar não for o suficiente para produzir lucro para a tua empresa, tá certo? Essa venda não deve ser feita, porque o objetivo do seu negócio é fazer dinheiro, fazer lucro, tá certo? Ou o cliente não tem capacidade financeira para fazer o pagamento, fazer a compra do teu produto, tá certo? Ou então, o cliente tem requisitos de prazo ou especificações em relação ao produto que você não consegue cumprir. Nesse caso, não tem como você resolver esses problemas, essas objeções, consequentemente, a venda não pode ser feita. Mas, como a gente é otimista e tudo tem solução, você conseguiu fazer a venda e aí você vai para o fechamento. No fechamento, né, você vai detalhar, né, as questões relativas à entrega, né, entrar mais no detalhe para garantir que todos os desejos do cliente são conhecidos por você. Você ouve do cliente e você explica também como é que você trabalha, como é que você funciona, para que não haja nenhuma diferença entre o que o cliente espera receber e o que ele vai efetivamente receber. Isso só é positivo se ele receber mais do que ele espera receber, tá certo? Então, essa fase de fechamento é importantíssima para você ouvir o teu cliente e você ter certeza que todos os desejos dele vão ser não só atendidos, mas também superados, né? Aí fechou o negócio, aí vamos passar para a área de operação vai produzir, tal, a área de logística, junto com a operação ou numa operação sozinha, a área de logística vai cuidar da entrega. Feito isso, né, e a gente já falou, tem a fase do pós-venda, em que você vai entrar em contato com o seu cliente para saber, olha, como é que o produto está performando, está tudo ok, está tudo funcionando bonitinho, tem alguma coisa que eu possa fazer, surgiu alguma nova necessidade que você queira ver atendida, né? O pós-venda, você cuida do seu cliente, né? E é uma prova, se você fizer isso com o coração, de que você realmente gosta dele, você quer cuidar dele, porque essa é a função de toda empresa. Então, vamos olhar para o processo de venda agora com mais carinho, com mais detalhe e garantir que cada etapa está sendo bem feita? Vamos juntos?